Bom dia, Domi, PVC, Nan, quem nos acompanha de primeira. É igual o PVC falou, não dá para garantir que ele cai, mas a chance é muito grande em caso de derrota, até porque a informação, né, que a gente tem é que o Corinthians continua buscando técnico no mercado. O Corinthians faz isso mesmo com o Antônio Oliveira empregado. E o Antônio Oliveira sabe disso. O Corinthians tentou alguns nomes conhecidos já, né? Aquela consulta, né? Para saber possibilidades nos últimos dias. Não conseguiu avançar em nenhum nome aqui no futebol brasileiro. Começou a consultar alguns nomes lá fora também. Então, quer dizer, o Corinthians não está nada satisfeito com o seu técnico. Fabinho Soldado é o que consegue segurar mais a situação do Antônio Oliveira. Já o Augusto Melo, as pessoas que estão ao redor de Augusto Melo já, né, preferem a demissão. Enfim, muita gente insatisfeita com o Antônio Oliveira. A gente sabe que ele não é, né, o principal culpado, o grande culpado de tudo isso que está acontecendo com o Corinthians, mas o cenário é mais ou menos esse, né? O Fabinho tentando segurar a situação do Antônio Oliveira, o Corinthians buscando um técnico já no mercado. Então, quer dizer, se tomar uma pancada forte hoje, fica muito difícil. É que o Corinthians não tem técnico para colocar no lugar, né? Isso foi muito avaliado nos últimos dias. No caso, para o derby hoje. Quem comandaria o Corinthians, já que o Danilo também foi demitido? Então, isso pesou também para que o Antônio Oliveira ficasse no cargo. Teve aquela coletiva que ele falou algumas verdades, né? Que não caiu muito bem na cúpula corintiana, mas mesmo assim eles sustentaram o Antônio Oliveira, até porque não tem outro treinador e porque não conseguiram também fechar com um técnico. Alguém que falar só, quero treinar o Corinthians, cada dia, semana passada a gente teve Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar no clube, enfim, notícias de torcedor invadindo. O Corinthians tem dificuldades para não só para contratar reforços por conta desse cenário, né, jogadores, aliás, mas também um técnico, viu, Domi? Eu acho bom a gente frisar que essa situação é complicada, né? Porque você não tem a confirmação se vai cair, mas ao mesmo tempo a gente sabe que está no mercado procurando nomes. Como que o treinador fica, André, nessa questão? O Antônio Oliveira, por mais que ele seja jovem, ele é muito experiente, ele é muito conhecedor do futebol brasileiro. E vamos combinar que o que acontece no futebol brasileiro não é só do futebol brasileiro. Isso acontece em Portugal também. E assim, o Antônio Oliveira tem o DNA do futebol. O pai dele foi um grande treinador, enfim, é uma figura muito conhecida no futebol de Portugal. Então ele já tem esse convívio, já conhece esse bastidor, sabe que quando a coisa não anda bem, naturalmente se busca um outro nome. Porém, o Antônio, por mais que muita gente diga, os jogadores estão insatisfeitos com o Antônio, as lideranças hoje do Corinthians são fechadas com o Antônio. Os principais jogadores do Corinthians hoje gostam do Antônio e gostam também do dia a dia. Entendem que toda essa turbulência, né, atrapalha dentro de campo. Isso já o Paulinho mesmo escancarou aqui no UOL falando sobre isso, que já tinha alertado, inclusive, o Augusto, de que os mais jovens estavam sentindo essa pressão grande das notícias fora de campo que influenciavam, evidentemente, dentro de campo. Então, é um pacote de problemas que hoje o Corinthians tem e que a falta de resultado está pesando em cima do técnico. Tem muita gente dentro do Corinthians e que opina dentro do Corinthians que acha que já tinha que ter trocado o Antônio Oliveira e que a situação de risco de rebaixamento só cresce enquanto você não muda, você não cria um fator novo. É o que defendem pessoas que estão próximas ao Augusto Melo e que têm influência hoje dentro do Corinthians. Por mais que não tenham cargos assim dentro do clube, mas são pessoas que têm uma influência muito grande na direção do Corinthians. E o ponto de equilíbrio hoje no Corinthians chama-se Fabinho Soldado, como disse o Samir Carvalho. É o cara que segura a ponta ali entre o elenco, entre o departamento de futebol e a política do clube. E o Fabinho tem, por mais que seja uma figura que não apareça muito, ele tem feito esse trabalho e tem conseguido contornar. Se o Antônio Oliveira hoje não cair, independentemente da derrota, hoje, se acontecer uma derrota no Allianz Parque, vai ser por esse fator Fabinho Soldado. E é aquela velha história. Não adianta você sair contratando um grande treinador se você não arrumar a política, se você não acalmar o bastidor do Corinthians. Pode vir o Guardiola, o time vai cair. Então, vem cá, e até nesse exemplo, PVC,
Sim, Vai lá. diga. Não, porque tem um exemplo do próprio Antônio Oliveira quando ele chegou, né? Porque ele tinha pouquíssimo tempo no Corinthians, mas era uma situação mais tranquila do que é hoje, e ele conseguiu empatar no Clássico depois de sair perdendo por 2-0. Foi um massacre do Palmeiras e o empate 2-2 no final. Aquele gol do Garro, o primeiro gol de falta do Garro. O Garro é o primeiro jogador a fazer 2 gols de falta no mesmo ano do Corinthians desde o Ricardinho. Eu vou só voltar para o que o André falou no começo. É verdade que isso acontece historicamente em Portugal, mas é diferente. O Sporting tem um técnico desde 2020, o Benfica tem um técnico desde 2022 e o Porto troca de técnico agora, que era um técnico que ficou de 17 a 24. O Sérgio Conceição ficou 7 anos no cargo, substituído agora, porque mudou o presidente e porque o André Vilas-Boas, que é o novo presidente, decidiu colocar o Vitor Bruno, que era o auxiliar do Sérgio Conceição. Então, quer dizer, os 3 grandes têm tido muito mais estabilidade do que aqui. Aqui a gente troca, a frase é do Klopp, mas é como se fosse minha, até porque o Klopp, eu falava um pouco isso antes. A gente troca de técnico como troca de roupa íntima. Não é impossível, cara. Não é possível você trocar de técnico desse jeito. Agora, o que eu queria colocar para o Samir é o seguinte: se ganhar o Clássico, o Augusto Melo segura o Antônio Oliveira ou o Antônio Oliveira segura o Augusto Melo? Porque se ganhar o Clássico, se perder o Clássico perdido, se perde o Clássico bem perdido, Samir, a chance do que estávamos falando no final da semana passada, de que o pedido de impeachment não passa desta, embora não devesse ter nada a ver uma coisa com a outra, tem. Então, se perder o Clássico perdido, vai ter dirigentes querendo protocolar o pedido de impeachment. Pode até não conseguir. É verdade. É um assunto que, né, tem realmente circulado no Parque São Jorge. Houve uma reunião na sexta-feira, né? A reunião não foi só para o Core votar a questão dos direitos de televisão do Corinthians. Essa reunião foi para discutir sobre a discussão para que se pressione o Augusto Melo a renunciar. Não é nenhum impeachment, né? Dar uma forçada no Augusto para ver se ele renuncia. E contou aí com a liderança de várias chapas do Corinthians, situação e oposição. É claro que não são todas, né? Tem umas 3, 4 chapas que devem ainda apoiar o Augusto Melo. O caso da renúncia, ainda eu acho que é um caso mais político, né? O Romeu Tuma, hoje ele exerce como se fosse ele como se fosse o centrão. Fogos? Começou já? Eu também sonhei agora. Já saiu a escalação, está entrando em campo. É mais uma questão política, né? Tem muitos interesses de cargos para lá, para cá, enfim. Então, a questão da renúncia, a gente vai ter que aguardar essa pressão do Augusto Melo. Ele vem agora aí com os direitos de televisão, incrível, né? Tomou uma pressão na semana passada, já saiu correndo para assinar os direitos de televisão, que esse contrato aí que o Corinthians vai assinar já está na mesa do Corinthians há uns 2 meses. Não ia oferecer mais nem menos e acabou. A pergunta é, por que não assinou? Por que um time que não tem patrocinador master, que não tem dinheiro, que tem salários atrasados, não assinou esse direito de televisão? É a pergunta que não quer calar, né? Que nos bastidores, algumas especulações. E também ele vem agora com o patrocinador master. Oi, Domi? Quais especulações? Porque eu tinha entendido que estava esperando ver se aumentava um pouco, não? Não ia aumentar mais, Domi. É uma questão que pouca gente entende, né? O torcedor e as pessoas ficaram indagando por que o Augusto Melo não assina isso logo? Porque o valor era esse, a proposta que tinha na mesa, só que ele não assinava. Esse é o problema. Então, vamos lá. Eu acho que subiu a proposta. Acho que a proposta foi subindo. Até uma frase do Rosala Santoro, que participou da negociação. Eu estou falando essa frase antes dele falar, lá atrás. O Rosala sempre foi a favor de assinar com a Liga Forte União, mas havia ali uma questão que era o Augusto querer subir a oferta. E
a frase do ex-diretor financeiro é que ele achava que tinha que antes, mas que, vamos combinar, o Augusto conseguiu subir, ter ganhos com isso. A proposta... Mas não nos últimos dias, viu, PVC? Nos últimos dias, não. Isso aí já aumentou faz algum tempo. Há 6 meses, ok. Agora ele tinha que conseguir viabilizar a aprovação do Core, que foi rápida. Porque vazou que ia assinar na quinta-feira e o Core aprovou na sexta. A oferta é que você tem que colocar as luvas no meio. Né? Por que se fala do maior contrato de televisão da história do Brasil? Porque, em média, vão ser 250 milhões de reais. Porque você tem 1 bi e 100 dividido por 5 temporadas. Então, são 250 milhões de reais, considerando os 110 milhões que vai receber de luvas. São 220 por ano, que vai ser igual ao Flamengo. Se você tirar as luvas dos dois lados, o Corinthians vai receber sempre 20 milhões de reais a mais do que o Flamengo, desde que na mesma posição. Né? Nenhum clube vai ficar na mesma posição no campeonato. Mas pense no seguinte... Se o Corinthians for campeão brasileiro em 2025, ele ganha 250. O Flamengo ganha 230. Se for campeão brasileiro. Em qualquer situação igual, em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, o Corinthians vai ganhar em torno de 20 milhões de reais a mais que o Flamengo. Então o contrato acabou ficando bom. A questão só é que o Augusto tinha um receio, isso ele não falou, mas... Qual era a vantagem? Qual é a vantagem do contrato da Globo, em teoria? A segurança. Porque a Globo não vai roer a corda. A Globo é parceira do futebol brasileiro há 40 anos. 50 anos. Então ela não vai roer a corda como a Turner roeu. Essa que está a questão. Agora, na Liga Forte, eles confiam que esse dinheiro vai subir, porque eles vão ratear os direitos, como a Campeonato Paulista fez. E aí você vai ter, por exemplo, o SBT... Amazon Prime, Cazé TV, e isso vai gerar um dinheiro maior do que a Globo vai pagar para a Libra. Isso aqui, a ver, né? Não dá para ter certeza nesse momento. Boa, a gente recebeu um superchat aqui, só para avisar que daqui a pouco vamos falar sobre isso, Maurício Lopes. Segura aí, vamos chegar lá. E opiniões divididas aqui. Alguém falando, o Lincoln Garcia Silva falando, trabalho não mostra evolução, tem que trocar o técnico mesmo, o time só piora. Enquanto o Costa Júnior falando que seria injusto mandar o cara embora. O que você acha? Vai mandando aqui nos comentários, quero saber sua opinião. O fato é que o Palmeiras, você já tinha falado do Wagner Mancini, PVC, mas pode ser o 4º técnico que derruba do Corinthians em 10 anos. Teve o Cristóvão Borges, o Thiago Nunes e o Wagner Mancini. Quem mais derrubou o técnico do Corinthians foi o São Paulo, né? Foi o São Paulo. São Paulo derrubou 14 técnicos do Corinthians. O Palmeiras pode derrubar o 4º em 10 anos, mas é menos que o São Paulo ainda. O Palmeiras ficou mais forte, né? A diferença tem sido essa. Nos últimos 10 anos, o Palmeiras foi muito forte. E a rivalidade voltou a ser a mais pesada. Sempre foi a mais forte, mas houve momentos em que a Polícia Militar se preocupava mais com o clássico São Paulo e Corinthians do que com o Palmeiras e Corinthians. Hoje em dia, o Palmeiras e Corinthians é de novo a grande rivalidade. O Palmeiras e São Paulo também. O Palmeiras voltou a ser muito protagonista, então isso faz diferença. Eu acho que assim, tem que imaginar o jogo. O Corinthians pode ganhar o jogo. E a partir de uma eventual vitória, as coisas mudam de figura. O Hernan, mas já tem algum nome que está mais falado como treinador aí nos bastidores do Corinthians? Só um discordar do PVC em relação a essa questão da rivalidade. Para mim, não se compara a rivalidade de Corinthians e Palmeiras hoje do que era anos atrás, do que é São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras disputaram Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista. Acho que a rivalidade hoje em São Paulo é muito mais forte, até pelo momento dos clubes, entre São Paulo e Palmeiras, e não Corinthians e Palmeiras, esportivamente falando. Isso é sazonal, Hernan. A rivalidade histórica é Palmeiras e Corinthians. O palmeirense quer ganhar do Corinthians. Mas estou falando hoje. Mas estou falando hoje, nos últimos anos. Como se voltar nos anos 90. Teve momentos nos anos 90 que a rivalidade era até de diretoria. Mas isso é o sazonal. O sazonal acontece. O Palmeiras quer ganhar do Corinthians. O palmeirense hoje quer derrubar o Corinthians. Quer que o Corinthians vá para a segunda divisão. Estou falando de um modo geral. Tem rivalidade com o São Paulo, sim. Eu sempre digo a questão da rivalidade Palmeiras e Flamengo,
que também é uma rivalidade desse momento. A grande rivalidade do torcedor do Palmeiras é com o Corinthians, em segundo lugar com o São Paulo, em terceiro lugar com o Santos. Depois tem a questão do interestadual, que já foi com o Grêmio, né? Não maior que o Palmeiras e São Paulo, que o Palmeiras e Corinthians, mas em relação à rivalidade histórica. Houve um momento que a polícia militar achava que São Paulo e Corinthians, ainda no tempo de divisão de torcida, preocupava mais do que Palmeiras e Corinthians. Porque o São Paulo era campeão brasileiro, o Corinthians estava bem também, e a rivalidade existia muito forte. Enfim, houve rivalidade nos anos 40. O Oberdan Catani morreu dizendo, e aí alguém vai dizer, não, mas não teve invasão lá. Ok. O Oberdan dizia que fazia lá as barragens para não deixar o São Paulino invadir o Parque Antártico nos anos 40. O Oberdan Catani morreu dizendo o Corinthians é adversário, o São Paulo é inimigo. Era a frase do Oberdan. O Oberdan dizia isso. Quem não ouviu, não ouviu. Eu ouvi da boca do Oberdan Catani dizendo isso. E pode até estar equivocado no que é a segurança dele. É uma boa enquete para a gente fazer um dia. Até para esquentar mais ainda, eu acho que até pelo lado do São Paulo, a rivalidade maior ainda é com o Corinthians, né? O PVC falou do Palmeiras. São Paulo, quando foi enfrentar o Corinthians nos últimos tempos, até por conta do tabu que existia na Neoquímica Arena, é uma rivalidade pesada também. Como o torcedor corintiano gosta de dizer, né, no termo bem popular, né, é nós contra o mundo, né? Acho que o do São Paulo ainda é o Corinthians, o Palmeiras também, e o Santos também, o maior rival é o Corinthians. Se fizer uma enquete hoje, eu acho que a grande maioria vai votar São Paulo e Palmeiras como grandes rivais em São Paulo hoje, e não o Corinthians, mas tudo bem, posso estar errado.